Olá, tudo bem? Eu sou Milton Ferraz e você está ouvindo o MFRcast enquanto durar esse nome. Faz muito tempo que eu não posto nada aqui, não gravo nenhum áudio. Ah, Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E se você está ouvindo isso ainda, eu faço um convite para você. Siga no Instagram o MFRcast, é arroba castfmr, e veja lá algumas publicações que a gente tem feito e siga o meu perfil pessoal. Procure por Lord M 1945. Se você seguiu e você tem visto nos últimos tempos, você tem percebido que estava prometido uma temporada de Eclesiastes para esse mês de agora. Eu queria tentar fazer uma exposição de Eclesiastes. Só que existe um grande problema em Eclesiastes que se chama a cronologia de Eclesiastes, tá? Então, literalmente, você tenta encaixar o texto cronologicamente, ele não vai encaixar 100%, porque são discursos separados, em momentos separados, para coisas separadas. Então, muitas das vezes o que acontece é o seguinte: eu tentei mapear os discursos e fazer link entre os discursos, baseado naquilo que os discursos estão falando. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo quase que uma nova nomenclatura de Eclesiastes ali. E aí eu comecei a ver os argumentos do porquê que estavam daquele jeito, do porquê que não estavam. Então ficou muito complexo, muito complicado tentar essa agrupação do livro de Eclesiastes. Deu mais trabalho do que eu imaginava, sem dúvida. Então eu vou acabar atrasando isso. Então seria agora nesse mês e vai acabar atrasando um pouquinho mais. Mas conforme for dando certo e conforme for o tempo, uma hora vai sair. Pode ser em 2024, pode ser em 2025. O que eu preciso é voltar ao costume de gravar isso aqui rapidão, sem edição e ser o corte seco, porque eu acredito que isso é o mais natural, o mais honesto, o mais possível de ser feito, tá bom? Então, como eu tô tentando manter meio que essa cultura, eu acho que eu vou transformar isso aqui meio que num áudio devocional meu, tá bom? Então, vai ser muitas vezes gravado daquilo que eu vou ler, daquilo que eu vou pensar. Então, o pessoal faz devocional, lê e anota. O meu devocional vai ser eu ler o texto e tentar puxar as minhas ideias sobre o texto, tá bom? Então, vai atrasar, uma hora vai sair. Eu vou tentar ressuscitar isso aqui, não é uma promessa. E siga no Instagram, porque aí você vai ter certeza daquilo que eu tô falando. E aí você vai saber quando vai ter episódio novo, quando que as coisas vão acontecer. Então siga lá que vai ser o melhor caminho. Eu tô lendo e vou ler com você um texto que está em Lucas 7. E eu vou ler do capítulo 1, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Então, diz assim a passagem. E eu tô lendo na A21, tá? Então, sempre que eu for ler, eu vou ler com a Bíblia que eu tô aqui na mão na hora. E por enquanto é a A21. Lucas 7:1. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo do centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama mais nossa nação, porque ama nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe:
Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. 7. Por isso, não me julgo digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quantos emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Esse texto também aparece em Mateus. Então vamos fazer uma leitura dupla hoje. Então vamos para Mateus 8 e o verso 5. Mateus 8, verso 5. E a gente vai ler do 5 até o 13, ok? Então vamos lá, Mateus 8, do 5 ao 13. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião, aproximando-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e te seja feito conforme crestes. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Primeiramente, analisando esse texto friamente, a gente percebe duas narrativas completamente diferentes, né? Quase que um pouco opostas. Quando a gente olha para a narrativa de Lucas, a gente percebe uma coisa. Quem foi falar com Jesus em Lucas foi as autoridades dos judeus em Lucas e depois alguns amigos do centurião. Já em Mateus 8, o próprio centurião foi falar com Jesus. Existe algumas coisas na Bíblia que o pessoal fala: é contraditório, muda a narrativa, muda a visão, muda tudo de acordo com aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, logo é um livro arbitrário, logo ele não serve como padrão. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Principalmente porque, justamente por ter várias visões e perspectivas, isso prova a humanidade do livro, mas também prova o sobrenatural, porque em ambos os casos, o milagre é o mesmo. Qual é o milagre? A palavra de Jesus tem poder para curar o servo. Mesmo nunca tendo visto o servo,
Mas a palavra de Jesus tem poder de encontrar quem ele nunca viu, de quem ele nunca conheceu. E eu digo isso como homem, mas a palavra dele lançada tem poder. Aqui nós temos muitas camadas nesse texto. Primeiro, essa questão das narrativas. Quando nós olhamos o texto de Lucas, Lucas está escrevendo como um historiador moderno. Jesus, ou melhor, Lucas, ele está num período, ele está ali com as fontes primárias, que são os discípulos que conviveram com Jesus, e ele sai perguntando, conversando, e ele escreve a Teófilo, que é interessado o livro de Lucas, lá no verso 1, que ele fala sobre Teófilo, no verso 1, no capítulo 1, verso 3. Pareceu-me adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem sobre os acontecimentos. Então Lucas, ele está procurando as pessoas, está conversando com as pessoas, está escrevendo sobre. Já Mateus, ele vai escrever principalmente para os judeus e para a igreja que está em Jerusalém, e ele vai escrever também porque há necessidade. Mateus e todos os evangelhos vão ser escritos muitos anos depois. Então, o que acontece? Mateus, por exemplo, é por volta dos anos 90 depois de Cristo. Lembrando que existe aquela datação errônea, então Jesus nasceu em -4 antes de Cristo e ali por volta de 28 depois de Cristo, ou melhor, 28 não, 31 depois de Cristo, Jesus morre. Então, mais ou menos aí por volta dos anos 80, 70, 90 é que foram escritos os evangelhos. E por que os evangelhos foram escritos? Por causa da necessidade da igreja de adquirir a mensagem do evangelho, porque os discípulos estavam morrendo. É uma verdade. E tanto por idade ou mesmo pela perseguição. Então, houve a necessidade de compartilhar essas histórias. Então, Mateus escreve nesse contexto. Ele escreve porque há necessidade de se contar a história do Cristo, contar a visão do Cristo, contar sobre aquilo que ele viveu. E também existe um propósito teológico, porque cada evangelho vai testificar de uma característica de Cristo e de uma visão de Cristo. Então, Mateus, ele tem essa perspectiva de Jesus como filho do homem. Em Lucas, Jesus, ele está sendo mostrado e ele está ali atuando e sempre existe essa visão social. E aqui nós temos um ponto interessante que é o seguinte. Quando alguém fala em meu nome, então, por exemplo, quando alguém fala do Milton, o Milton está aqui, mas ele mandou um amigo falar em nome dele. É como se o Milton estivesse lá. Também existe essa possibilidade. Então, Mateus fala daquilo que ele viu, daquilo que ele conheceu, mas ele também pode estar interpretando desta forma. Lucas fala daquilo que as pessoas viram. Não existe um está certo, um está errado. Quem é mais confiável, quem é menos confiável. O que existe é que as duas narrativas são complementares. Elas não são antagônicas. Então, quando eu olho para o texto de Lucas, eu noto esse caráter do centurião, mais do que o texto de Mateus, desse sentimento de que ele não é digno. E esta é uma das chaves aqui do texto, porque a afirmação de Jesus é: pois Jesus ficou alarmado e ficou admirado aqui em Lucas 7, o verso 9. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e voltando para a multidão que o seguia, disse:
eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque o texto de Lucas começa com as pessoas falando, porque, olha, o verso 4, e aproximando-se de Jesus, lhes rogava com insistência, dizendo, ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Ou seja, os judeus estavam com essa mentalidade de obras. Olha o quanto esse texto ele é importante para nós nos nossos dias. Porque existem muitos lugares onde as pessoas estão preocupadas com obras, no sentido de que elas precisam fazer para que Deus abençoe, para que Deus haja, para que Deus cure. E olha que interessante, quem fala para que ele não vá são os amigos do centurião, mas eles, assim, o verso 6. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. É muito interessante isso, porque por mais que nós consigamos ter essa noção é muito fácil de perceber, não é por obras, é pela graça que nós somos salvos. E por mais que hoje exista esse evangelho de prosperidade, esse evangelho coach de que você faz, você dá e Deus multiplica e Deus age, nós temos que ter essa compreensão de que não é que Deus necessita de nós. Deus não necessita de nós. Deus é Deus. Deus é autossuficiente. Deus tem todo o poder. Ele pode. E Deus não deve nada a ninguém. Os homens da sinagoga estavam ali dizendo que ele era digno porque ele construiu a sinagoga, ele sendo um centurião romano. Ou seja, ele ali naquela crença, toda aquela divisão do Estado romano, mas mesmo assim ele ajudou os judeus. Então os judeus viram nele com bons olhos e achavam que ele era digno por obras. Mas ninguém é digno, por mais que faça o bem, por mais que ajude pessoas, ninguém é digno. Deus faz se Ele quiser, se Ele quiser. E aí o interessante é que todo esse aparato de autoridade judaica está indo falar com Jesus, quase que exigindo. E é muito interessante isso, porque é a mesma comunidade judaica que não aceita Jesus como Messias. É o mesmo povo que vai depois gritar: crucifica-o. É o mesmo povo. E eles estão aqui pedindo para que Jesus faça, como que Jesus tivesse a obrigação de fazer. E é muito interessante esses lugares, esses ambientes onde as pessoas estão hoje presas nessa mentalidade de que eu faço, eu mereço, Deus vai fazer porque Deus é obrigado, Deus não é obrigado. E aí o mais bonito é quando chegam os amigos do centurião. E os amigos do centurião dizem para ele: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu teto. Olha a diferença. O ateu, o cara que não conhece a Deus, o cara que não teve a revelação de Jeová, a pessoa que viveu no paganismo, ela percebe que ela não é digna do Salvador da humanidade. Enquanto os filhos da promessa estão dizendo: ele merece, faça. Como se Deus fosse obrigado a realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio. E quando eu volto para o texto de Mateus e eu vejo o centurião tomando toda essa posição,
é lindo, porque é o próprio centurião que ele se humilha e ele não manda outros amigos, é ele e ele diz: não entre, Senhor. E aí é bonito quando Jesus fica admirado e ele fala aos que seguiam, no verso 10, Mateus 8:10. Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Mas os cidadãos do reino serão lançados. Verdade? Eu pulei um. É isso que dá, né? Vai gravar sem corte, é isso que dá. Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados em trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai e te seja feito tudo conforme crestes. E naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Isso é impressionante. Que aqueles que receberam a revelação do Deus Altíssimo não conseguiram perceber. E o impressionante é que Deus não faz acepção de pessoas. Por mais que Deus tenha escolhido Israel, e Deus tenha feito com Israel alianças, e Deus tenha feito promessas, e Deus tenha feito com que as coisas venham a acontecer e tenha feito feitos miraculosos em Israel, Deus quer salvar a humanidade por completo. E Mateus está escrevendo para os judeus. Mateus está escrevendo para a comunidade em Israel, da primeira igreja, do primeiro século. E ele está dizendo: olha, esses irmãos que nós estamos tendo, gregos, persas, esses irmãos que estão da Ásia Menor, eles vão se sentar conosco na mesa, no reino dos céus. Então Deus não faz acepção, por mais que você tenha nascido no lugar X ou Y, Deus não faz acepção. O reino de Deus é para todos. Todos que reconhecem com humildade a soberania de Deus. Todos que entendem que não é por merecimento, não é por ter feito obras, mas é pelo amor de Deus sobre nós. Nós não éramos nada, mas Ele é tudo. Eu não sou merecedor, Senhor, que entres na minha casa. Eu não sou merecedor, Senhor, do teu perdão. Eu não sou merecedor, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não sou merecedor. Mas não é porque eu não sou merecedor que Ele não queira fazer. Não é porque eu não sou digno que Ele não queira amar. Não é por isso. Porque Ele não tinha obrigação nenhuma, mas Ele escolheu me amar, te amar e escrever uma nova história na sua vida. Esse é o seu Deus. Não é o Deus que troca favores. É o Deus que escolheu te amar. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não entenda, Ele escolheu você para uma grande obra, para mudar a sua vida e fazer algo novo. Deus abençoe.